Então, bom dia. Esse vídeo a professora está gravando para explicar para vocês sobre as tradições religiosas e culturais. Lá no início do nosso capítulo, lá desde o início das atividades, vou passar para vocês a página. Na página 28, nós começamos com povos e religiões. A gente foi falando sobre a cultura, sobre os tipos de religiões, né? E aqui, nessa página, na página 38, pode abrir o livro de vocês na página 38. Eu vou fazer a leitura e eu vou explicar para vocês estarem fazendo a atividade da página 39, tá? Ao longo dos séculos, a religião foi usada como justificativa para guerras, extermínio de populações e a dominação de grupos sociais. Infelizmente, os conflitos motivados por diferenças religiosas ainda acontecem em nossos dias, em muitos lugares do planeta. Esses conflitos também são demonstrações de intolerância religiosa. Devem ser combatidos. Uma das formas de estimular a convivência pacífica e harmoniosa entre pessoas de diferentes religiões é incentivar o diálogo. Veja o texto abaixo, um exemplo de combate à intolerância religiosa. Antes de fazer a leitura desse texto, a professora vai falar para vocês um pouquinho sobre a intolerância religiosa. Vocês até fizeram um trabalho lá na página 36 sobre o que significa, né, a intolerância religiosa. Primeiro de tudo, a intolerância religiosa, ela significa a falta de respeito que eu tenho com a religião do meu colega, do meu vizinho, né, do meu próximo. Só que a diferença entre eu não ser da mesma religião do meu próximo é eu não saber respeitar e às vezes cometer atos de violência contra seguidores de outras religiões. E o mais importante de tudo é a gente saber tolerar, respeitar, tá? Então vamos continuar aqui. Eu vou fazer a leitura do texto para vocês. Tá aqui, ó. Berlim será templo com sinagoga, mesquita e igreja. Berlim vai ganhar um templo multirreligioso. Aqui está escrito em inglês, ó, a house of one, que em inglês significa a casa de um só ou a casa de Deus. O primeiro edifício do mundo a reunir sob o mesmo teto uma sinagoga, uma mesquita e uma igreja. A construção será um teste de tolerância. Na apresentação do projeto à imprensa, o rabino Tovia Ben Chorin, imagino que seja assim que fale, né? Ficou ao lado com o pastor luterano Gregor Roberg e o imame Kadir Sansi, no futuro canteiro de obras. Então, rabino aqui no cantinho, ó, tá explicando o que significa rabino. É um sacerdote do judaísmo. E o imame é o sacerdote do islamismo. Nós não queríamos simplesmente construir uma igreja, explica o pastor. A cidade se transformou. Gente de todas as confissões vive aqui e quer um lugar onde possa se congregar. Por isso, as 3 religiões monoteístas vão projetar, construir e habitar juntas a nova casa. Então, quando a gente fala em religião monoteísta, eu já vou explicar para vocês novamente, e lá no livro de vocês, eu vou até falando a página, tá? Na página 34, fala sobre o que é uma religião monoteísta e uma religião politeísta. Monoteísta é quando a gente tem um Deus só, né? O cristão, ele tem um Deus só, né? O islamismo também tem um Deus só. Então, acredito em um só Deus. Diferente dos povos indígenas, né? Das religiões africanas, que elas acreditam em vários deuses. Na Grécia também eles acreditam em vários deuses. Então, quando a gente acredita em mais de um Deus, Deus Sol, Deus Lua, né, o Deus da água, o Deus da chuva, a gente pode dizer que é uma religião politeísta. Falando sobre politeísmo, nós temos lá na página, deixa eu olhar para vocês, politeísta na página 30, se vocês quiserem dar uma lidinha, né? Ali diz, ó, os egípcios acreditavam em vários deuses, ou seja, eram politeístas, né? E os responsáveis pelos cuidados dos assuntos divinos eram chamados de sacerdotes. Eu vou ler para vocês
sobre o monoteísta. Nem todas as religiões dos povos antigos eram politeístas, ou seja, né, acreditavam em mais de um Deus. Algumas delas cultuavam apenas um único Deus. Isso está escrito na página 34. Elas são chamadas de religiões monoteístas. Então, é isso que significa politeísmo e monoteísmo, tá? Vou continuar a fazer a leitura para vocês, explicar um pouquinho mais, para vocês entenderem e fazer as atividades. Entre as celebrações dos grupos sociais, as religiosas estão entre as mais antigas, sendo preservadas em muitos países e consideradas parte fundamental da identidade. Então, as religiões, elas são celebradas em vários grupos sociais. A mais antiga são festas religiosas, tá? Então, a data mais importante para o cristianismo é o Natal. O Natal é comemorado por todos os cristãos, né? Que é o nascimento de Jesus. Que aqui fala, e que se comemora o nascimento de Cristo, que teria ocorrido no dia 25 de dezembro. Os muçulmanos celebram anualmente o Ramadã, um período de jejum e de orações que dura um mês no calendário islâmico. O Eid el-Fitr é um banquete que marca o fim do Ramadã. Os judeus comemoram o Pesach, a Páscoa, ocasião em que se lembra a história da saída dos judeus para o Egito, contava o livro do Êxodo no Torá. Então, olha só, nesse momento aqui nós falamos dos cristãos, sobre celebrações, né, de grupos sociais que são comemoradas, né, por diferentes religiões, mas, né, o islamismo não é cristão, mas eles têm, né, esse período de orações e nós devemos respeitar. Nós temos os judeus, né, que comemoram o Pesach, que é a Páscoa, e nós temos também, né, o cristianismo que comemora o Natal, né, que é o nascimento de Jesus Cristo, que teria ocorrido no dia 25 de dezembro. Aqui nós temos algumas imagens, essas imagens estão no livro de vocês, tá? Cristãos em missa de Natal na Catedral de St. John, em Manhattan, cidade de Nova York, Estados Unidos. Essa é uma foto do dia 25 de dezembro de 2016. Então, aqui está, né, essa celebração. Aqui nós temos muçulmanos em oração durante eu não sei falar, gente, Eid al-Fitr, né? A mesquita, essa é uma mesquita na Turquia, no dia 25 de junho de 2017. E aqui são judeus, né, que comemoram o Pesach na Alemanha. Então, o que a professora quer dessa parte? Vocês vão resolver as atividades. Elas falam sobre as tradições religiosas. Vocês viram as comemorações dos cristãos, né, dos muçulmanos e da unificação daquele templo, né, dessa sinagoga que foi, né, uma sinagoga, uma mesquita e igreja. Então, um templo multirreligioso que foi criado para que as pessoas possam se unir, né, já que dentro desse país a cidade se transformou. Então, existem muitas pessoas de diferentes religiões, né, e eles pensaram que ao invés de eles entrarem em guerra e conflito, né, eles pensaram em projetar e construir um templo para habitar, né, para as pessoas poderem fazer as suas orações, né, fazerem o seu jejum, enfim. Na página 39, tem assim, pesquise sobre 2 festividades religiosas em livros, jornais ou na internet. Leve em consideração as seguintes perguntas. Essa festividade está relacionada a qual religião? As pessoas participam de algum ritual religioso nessa festividade? Em quais países essa celebração ocorre? Quando essa festividade surgiu? Então, vocês vão fazer,
numa folha, tá? Separada. Vocês vão fazer lá no caderno de vocês. Vocês não vão responder no livro. Vocês vão colocar lá no caderno de vocês essas perguntas, essas 4 perguntinhas, e vocês vão respondê-las. Mas eu não quero uma resposta pequena, sim, não, ou algo assim mal formulado. Eu quero respostas com qualidade. Eu quero que vocês pesquisem em sites, tá certo? Da internet. Ou, de repente, vocês consigam pedir ajuda para o pai, para a mãe, que consiga responder algumas dessas perguntas e ajudar vocês, tá certo? Então, um beijo, um grande abraço, fiquem com Deus.